Bom, nós vamos falar sobre a parte 4 de escrita científica. Vamos continuar falando sobre frases e agora mais especificamente sobre vozes verbais. Bom, as vozes verbais, elas estabelecem a relação entre o sujeito e a ação expressa pelo verbo. Na voz ativa, o sujeito exerce ou pratica a ação descrita pelo verbo. Quando nós escrevemos vento dispersa sementes, vento é o sujeito. E esse é um sujeito ativo. Por quê? Ou um sujeito agente, porque é ele que exerce a ação de dispersar as sementes. O verbo é dispersar, é um verbo transitivo direto, e sementes é objeto direto. Dispersa o quê? Sementes. Então, veja que sementes recebe ou sofre a ação do verbo dispersar. Agora, na voz passiva, o sujeito recebe a ação descrita pelo verbo. Quem recebia a ação descrita pelo verbo na voz ativa? Eram as sementes. Então, as sementes na voz passiva, ela passa a ser o sujeito. Mas como ela ainda recebe a ação do verbo, nós chamamos esse sujeito de um sujeito passivo, de um sujeito paciente, porque ela recebe a ação do verbo dispersar. Vejam que o verbo, que estava na forma simples, na voz ativa, ele passou a ser uma locução verbal na voz passiva, são dispersas. E o pelo vento passou a ser o agente, porque ele é que exerce a função de dispersar. Mas agora dentro dessa estrutura da voz passiva. Por isso ele é chamado de agente da passiva. Bom, na voz ativa, nós vimos que o sujeito exerce ou pratica a ação descrita pelo verbo. Então, o sujeito ativo, ele é um agente. No inglês, é semelhante ao português. Então, se no inglês nós escrevemos vento dispersam sementes, vento é que está exercendo essa ação de dispersar as sementes. Então, estamos usando aqui a voz ativa. Se nós escrevemos Smith et al. Investigaram a associação, vejam que é Smith et al. Que exerceram ou praticaram a ação de investigar. Então, é voz ativa. Nós temos analisado os resultados. Quem é que tem analisado o resultado? Nós. Então, vejo que nós é que exerce essa ação de analisar o resultado. Então, nós temos aqui a voz ativa. E a estrutura dessa voz ativa é muito simples. É o sujeito, o verbo e o complemento. Então, nessa estrutura dessa voz ativa, veja que ela é muito direta, é uma voz vigorosa, clara, concisa, e ela identifica o autor da ação. Na voz passiva é diferente. O sujeito, agora, ele recebe a ação descrita pelo verbo. Como ele recebe ou sofre essa ação, nós chamamos de um sujeito passivo, ou um sujeito paciente. Então, vejam, quando se escreve sementes são dispersadas pelo vento, o sujeito agora é sementes. E sementes recebe a ação de ser dispersada. Ela não exerce essa ação, ela recebe. Então, isso é voz passiva. A associação foi investigada por Smith et al. Veja que a associação ela não exerce a ação de ser investigada, ela recebe essa ação. Por isso, é voz passiva. Os resultados têm sido analisados por nós. O resultado, que é sujeito dessa frase, ele recebe a ação de ser analisado. Quem exerce somos nós. Bom, a estrutura na voz passiva é mais complexa. No caso do inglês, nós temos o sujeito, temos o verbo to be ligado ao past participle. E no final da frase, o agente da passiva, que começa
pelo by. Vejam que em artigos científicos, geralmente se omite esse agente da passiva, que é pelo vento, pelo Smith et al., por nós. Então, ocorre muito isso nos textos científicos e isso pode causar certa confusão. Então, sem o by, o leitor não saberá diretamente, pode saber indiretamente, mas não diretamente, quem ou o que praticou a ação descrita pelo verbo. Então, vejo que a voz passiva é uma voz indireta, é uma voz fraca, confusa e prolixa. Então, por isso que é preferível nos textos científicos a voz ativa. Mas nós vamos ver daqui a pouco que a voz passiva também tem seu lugar no texto científico. Em português, nós temos a passiva analítica e a passiva sintética. Quando nós escrevemos nós testamos 2 cultivares, nós estamos utilizando a voz ativa. Nós temos 2 tipos de passiva. Temos essa passiva com auxiliar ou analítica, em que nós escrevemos 2 cultivares foram testados. Ou, mais comum no texto científico, foram testados 2 cultivares. Então, nós estamos usando aqui uma passiva analítica. Por quê? Essa passiva ela vem com o auxiliar. Foram testados. Então, o verbo principal mais o auxiliar. Agora, na passiva sintética, nós escrevemos testaram-se 2 cultivares. Então, nós usamos aí o pronome se, por isso também é chamada de passiva pronominal. Ou sintética, por ela ser mais curta. Então, nessa voz passiva sintética, não aparece o agente da passiva. Quando usar a voz passiva? Nós temos 4 situações. Quando o agente da ação é desconhecido, ou ele é irrelevante, ou ele é óbvio. Nessa situação, nós podemos usar a voz passiva. Quando o agente da ação é menos importante que a ação em si. Então, nessa situação, também a passiva é adequada. Quando o foco da redação é o alvo da ação e não o agente da ação. Então, se nós estamos abordando determinado assunto, e se esse assunto tem que ser o sujeito, e se o sujeito fizer parte de um agente da passiva, o agente da passiva pode ser mais adequado. E também na situação que nós visamos a coesão do texto. Em algumas situações, para termos essa coesão, nós precisamos utilizar a voz passiva. Vamos agora falar sobre cada um deles. Agente da ação é desconhecido, irrelevante ou óbvio. Vejam essa frase. As paredes da caverna foram pintadas há mais de 5.000 anos. Veja que as paredes da caverna, que é o sujeito, ela sofre a ação de ser pintada, ela recebe essa ação. Por isso, nós estamos usando aqui a voz passiva. Por que a voz passiva? Porque os autores da pintura são desconhecidos. Não se sabe quem pintou as paredes da caverna. Então, nesse caso, a voz passiva é adequada. Grande hidroelétrica será construída no Ceará. Então, a hidroelétrica ela sofre a ação, ela recebe a ação de ser construída. Então, isso é a voz passiva. Bom, dentro do contexto, se é irrelevante para nós dizer quem construirá essa hidroelétrica, essa voz passiva ela é adequada no nosso texto. Da mesma forma, se nós escrevemos uma estrada está sendo construída aqui. Veja que estrada ela sofre a ação de ser construída. Então, essa é a voz passiva. Agora, embora não apontemos aqui quem é o agente, ele é óbvio, porque nós sabemos que quem constrói estradas são os operários. Então, nessa situação também, a voz passiva é adequada. O agente da ação é menos importante do que a ação. Isso é muito comum na seção material e métodos, nos artigos. Quando nós escrevemos, nós distribuímos 15 sementes por metro,
Isso é a voz ativa, que nós estamos apresentando aqui o sujeito, que são nós, talvez aqueles que escreveram o trabalho. Então, foram eles que distribuíram 15 sementes por metro. Agora, se nós escrevemos 15 sementes por metro foram distribuídas, nós não estamos apresentando o agente dessa ação. No artigo científico, muitas vezes é mais comum escrever o contrário, né? Foram distribuídas 15 sementes por metro, para evitar começar uma frase com números. Então, vejam que nessa voz passiva, está mostrando que o importante é que foram distribuídas 15 sementes por metro. Não interessa aqui quem distribuiu. Porque pode ter sido até os que escreveram aquele artigo, os autores do artigo, ou podem ter sido outras pessoas que distribuíram essas sementes. Não interessa quem foi. O importante é que foi distribuído. Então, o alvo da ação descrita pelo verbo, ela é mais relevante que os indivíduos que a praticaram. Então, não interessa se foram os autores ou se foram outras pessoas. Então, quando nós escrevemos no material em metros, as folhas foram amostradas, o que foi feito, que é a amostragem, ela tem mais interesse para o leitor do que quem fez essa amostragem. Então, por isso, é muito comum em material em metros se utilizar a voz passiva. Bom, uma pesquisa no Google por esses autores mostrou o seguinte: ele julgou essa frase, que é uma frase na voz ativa, e ele verificou que ela tinha sido usada 6.520 vezes. Quando ele colocou essa frase na voz passiva, o número de vezes que tinha sido usada era muito maior, 213.000 vezes. Então, mostrando que ainda hoje, no material e métodos, a voz passiva é mais utilizada. Agora, há revistas, por exemplo, como a Nature, que ela permite que você use tanto a voz ativa como a voz passiva na seção material e métodos. Veja essa frase, que ela começou na voz ativa: nós usamos 30 abelhas por colônia por tratamento, um total de 270 abelhas, e logo na frente ela escreve: cada abelha foi alimentada. Veja que foi alimentada está na voz passiva. Então, utilizou as duas vozes na seção material e métodos. O foco é o alvo da ação e não o agente da ação. Quando nós escrevemos vento dispersa sementes, o recado, quando a gente passa para a voz passiva, é o mesmo. Sementes foram dispersadas pelo vento. Mas vejam bem, se nós estamos abordando o assunto semente num determinado parágrafo, a voz passiva ela é mais adequada do que a voz ativa, porque é o assunto daquele parágrafo. Da mesma forma, se nós escrevemos: a insulina foi descoberta em 1921 por pesquisadores da Universidade de Toronto. Começamos a frase com insulina porque nós estamos tratando do assunto insulina. E por isso nós usamos a voz passiva. A insulina foi descoberta. Coesão no texto. O que é coesão? Coesão refere-se à conexão de palavras, expressões ou frases dentro de uma sequência. Quer dizer, nós precisamos de uma boa conexão para que a informação seja facilmente entendida pelo nosso leitor. Então, nossas frases, nossas expressões, elas devem estar bem ligadas, bem concatenadas, com um fluxo lógico de informações. Então, isso é coesão. Vejam este exemplo. Nós temos aqui duas frases. A elevação das doses de nitrogênio aumentou linearmente as produtividades. As produtividades não foram influenciadas pelos genótipos. Vejam que essas frases estão coesas, elas estão bem conectadas. E como que nós conseguimos isso? Vejam que a palavra produtividades é a informação nova que aparece no final da frase 1. Na frase 2,
produtividades, ela torna-se informação velha e ela aparece no início dessa segunda frase. E a informação nova da segunda frase, que é genótipos, aparece no final. Então, essa técnica, que nós vamos abordar detalhadamente em outro vídeo, é que cria essa coesão, que só é obtida com a voz passiva. Vamos agora inverter. Em vez de botar a voz passiva na segunda frase, vamos colocar a voz ativa. Então, a frase iria ficar assim: a elevação das doses de nitrogênio aumentou linearmente as produtividades. Os genótipos não influenciaram as produtividades. Veja que, neste caso, não há coesão. Por quê? O que está acontecendo? Produtividades, que era a informação nova na primeira frase, ela está aparecendo no final da segunda frase. Não é o lugar dela. Veja que o genótipo, que é a informação nova, é que está no início dessa frase. Então, dessa forma, você não consegue coesão.